Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as características desses vegetais, tá? E seu desenvolvimento. A gente já percebe aí, através do mapa, a vegetação natural, né? A gente tem aí, cada corzinha dessa está mostrando qual é a vegetação indicada em cada região, tá? E aí a gente vai estar falando de bioma, né? Que é essa diversidade de vegetais que nós temos aí adaptado para cada local, tá bom? Então vamos começar aí, ó. Os vegetais são seres vivos multicelulares formados por muitas células e produzem o seu próprio alimento. O Brasil abriga uma grande diversidade de flora por conta de sua extensão territorial e variação climática e tem vários biomas propícios para diferentes vegetações. O que é um bioma? É o conjunto de diferentes ecossistemas adaptados a determinados ambientes composto por fauna e flora diversificada. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aí a marcação de todo esse parágrafo, porque tem nele aí informações importantes. Então a gente já descobriu que esses vegetais são seres vivos, são multicelulares, que possuem uma diversidade muito grande, espalhado em diferentes regiões, possuindo biomas diferentes e diversificados, tá? Então, ó, continuando aí. Comumente, cada planta tem como estrutura formada por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Vamos destacar aí até semente também. Então, essas são as principais partes de uma planta. Lembrando que eu dei o exemplo aqui de trás, ó. Essas minhas aqui, por exemplo, elas não dão frutos, tá? Não são frutíferas. Muitas dessas espécies estão presentes em nosso cotidiano, pois várias delas nos servem de alimentos. Muitas plantas possuem flores que são estruturas reprodutivas responsáveis pela produção de sementes. As flores, por terem cores variadas e vibrantes, atraem alguns animais que, ao se alimentarem do néctar, um líquido adocicado produzido pela flor, transportam grãos de pólen para outras flores, fazendo a polinização, que equivale à reprodução nos animais. Outros animais se alimentam dos frutos e, conforme migram de um lugar para o outro, vão deixando as sementes expelidas através de suas fezes. Essas sementes germinam e formam novas plantas. Então, a gente vai marcar aí de muitas plantas até novas plantas, que foi onde a Jerusa acabou de ler, tá? Então, a gente viu, né, através do vídeo da leitura que a gente começou a nossa aula de hoje, né, que essas plantas elas podem ser reproduzidas através de pólen, através das fezes de animais, né, que ao comerem, se alimentarem desses frutos, expelem através das fezes a semente, e essas sementes podem germinar, formando assim novas plantas. Do outro lado, nós temos aí um exemplo, né, dos órgãos reprodutores de uma flor. Então, o que nós temos aí? Ó? Abaixo, ainda na página 44, mostra, né, o ciclo de germinação da planta, tá? Nesse aspecto aí, semente, e vai crescendo aos pouquinhos, tá? E já na página 45, algumas plantas, no entanto, não possuem todas as suas estruturas mencionadas anteriormente. Algumas não possuem sementes, outras não possuem flores e nem frutos. Vamos conhecer alguns exemplos dessas plantas, bem como as suas características? Então, a gente vai marcar aí, ó.
de algumas plantas até frutos, que tá aí no meiozinho, tá bom? Então a gente viu, como eu já tinha mencionado também, que nem todas as plantas possuem flores e produzem frutos, tá? Não possuem semente. Aí tá mostrando como que acontece essa germinação, ó. Nós temos aí a parte masculina e nós temos a parte feminina da planta, tá? Que são os órgãos reprodutores. Aí a gente se pega na seguinte situação: como que a gente adquire uma planta, né, uma nova planta, se ela não tem semente? Aí estão algumas espécies de vegetais que não têm semente, mas que conseguem se reproduzir. Vamos ver juntos como que são? Como acontece? Então, as samambaias e as avencas estão entre os vegetais sem sementes. Esses vegetais possuem raiz, caule e folhas. O caule, por sua vez, desenvolve-se horizontalmente abaixo da superfície do solo, o que dá sustentação para as folhas. As folhas têm pequeninas pintinhas de cor marrom, as quais são estruturas reprodutivas que produzem os esporos. Na segunda imagem, vocês estão vendo esses pontinhos marrons? Então, são esses pontinhos, né, que são as estruturas que fazem com que a planta se reproduza, tá? Vamos continuar aí. São chamadas de esporos, né? O que são esses esporos? São estruturas de reprodução dessas plantas, ou seja, possui seu material genético e quando obtém condições favoráveis, clima, água, né, desenvolve-se formando novas plantas. Então a gente vai fazer a marcação aí de todo o parágrafo que nós acabamos de aprender, que as plantas que não possuem semente para se reproduzirem possuem os esporos, né? Que são as estruturas genéticas para que a planta possa se reproduzir, tá? E o que ela precisa? Água, temperatura adequada, solo, para ela conseguir se reproduzir. Nas imagens nós temos aí uma samambaia, os esporos dessa samambaia, né, ilustram uma folha da samambaia, dando destaques aos esporos, que são os pontos marrons presentes nas folhas. E a última imagem mostra a reprodução, né, um novo broto dessa planta surgindo. Vegetais com sementes e sem frutos. Por quê? A gente sabe que muitas dessas plantas, elas possuem sementes, mas elas não são frutas, né? Não possuem aquela carne, né, que nós chamamos, para elas poder se tornar uma semente, uma planta, né, um vegetal com semente e sendo fruto. O que a gente tem aí, ó? Algumas espécies de plantas não possuem flores e nem frutos, ou seja, suas sementes não são recobertas, né, revestidas com a polpa. Assim, são constituídas apenas de raiz, caule e semente. A reprodução dessas espécies ocorre em uma estrutura reprodutiva chamada de estróbilo, popularmente chamadas de pinhas. Estróbilos são estruturas geralmente confundidas com as flores e, além disso, são responsáveis pela produção das sementes. Como essas espécies não possuem flores, a polinização ocorre com a ajuda do vento. As sementes produzidas podem cair ao chão ou ser transportadas por animais, como a gralha azul, a locais distantes da planta-mãe. Quando há condições favoráveis, ocorre a germinação, a qual dá origem a uma nova plantinha. Então, a gente vai destacar também aí esse parágrafo, que é muito importante.
Então a gente vê que a reprodução dessa planta, né, ela é feita através do vento, né, através de animais, através a partir do momento que ela cai, a semente cai no chão, pode germinar uma nova planta. E aí tem um pássaro, né, que é muito interessante, que é a gralha azul, porque ela pega essa semente, ela enterra para comer depois. E o que acontece? Ela acaba esquecendo, né, o local onde ela enterra, e essa planta e essa semente acaba germinando, formando assim uma nova árvore, tá? Na sequência, na página 46, a gente tem exemplos aí dos pinheiros, né, que são plantas com sementes e sem frutos. Esses vegetais podem atingir altura considerável e ter vida longa. Infelizmente, algumas espécies de pinheiros, como as araucárias, que é um pinheiro brasileiro, estão atualmente extintas ou com risco de extinção, principalmente por causa do desmatamento, tá? Na sequência, a gente vai ver um outro tipo de vegetal aí que nós chamamos de musgo. O musgo é essa plantinha verde, né, que a gente não dá nada por ela, de tão pequenininha, de tão insignificativa que parece, né? Mas ela também é uma planta. Você já viu em locais úmidos ou mesmo sobre rochas uma cobertura verde de aspecto aveludado? Aqui em casa tem muito, por causa das plantas, surge esse musgo no chão. Se você observá-lo com o auxílio de uma lupa, verá que são várias plantinhas muito pequenas próximas umas das outras. Essas plantas são conhecidas como musgo e, em geral, vivem em ambientes úmidos. Elas se fixam no solo, em pedras e troncos, onde absorvem água e sais minerais, as quais são utilizadas na produção de seus nutrientes através da fotossíntese. Elas se reproduzem com a ajuda das gotículas de água que levam os gametas, que são os órgãos masculinos, até os femininos, dando origem a outros musgos. Como os musgos são especialistas em cobrir superfícies, eles acabam protegendo o solo. Como resultado dessa proteção, temos um solo de boa qualidade para o desenvolvimento de outros vegetais, tá bom? Já voltamos novamente.